momento no ar. Então, estamos iniciando nossa participação agora também no Facebook, que a gente já entrou aqui. Então, eu estava falando que entrou em contato no WhatsApp, o Tarcísio Feitosa, dizendo que também está indignado com tudo isso. Ele não disse nem exatamente sobre o que é que ele estava indignado, mas indignado com tudo isso que está aí. Francisco Ludilberto, a Catarina Soares, o Rodrigues, lá de Tapipoca, o Gilberto Coutinho e o Paulo Nobre. E aqui, enfim, entrando na timeline do Facebook, o Tatá, meu amigo Tatá, parece aí que está tomando uma decisão, parece que vai concorrer a vereador, né? Então vai colocar o seu nome aí na pré-candidatura, a vereança. Pois é, corra atrás, vá atrás, né? Gilardi Alves Sinésio, bom dia, Tatá, que todos possam colocar, quem tiver aqui a gente vai anunciar. Então, Tatá, seja bem-vindo. É bom que os bons participem da política, porque não só os ruins é que vão ficar. A gente fala tanto aqui de gente ruim na política, então é até um apelo para que pessoas boas, assim como o Tatá, possam participar, colocar o seu nome ao escrutínio dos eleitores. Então, sucesso, Tatá. Primeiro tem que colocar o seu nome no partido, assim, pessoas que não são da política. Então, muita gente hoje está se interessando pela política. E, aliás, esse é um da razão do sucesso do nosso programa, que a gente fala muito sobre política, e hoje as pessoas estão cada vez mais querendo falar sobre política e tentando também decidir, tomar, ela tem a sua importância. Por exemplo, o STF, né? Está todo mundo criticando o STF, mas se não fizer nada, vai continuar assim, eles fazendo o que eles querem fazer e acabou-se. Por isso que é bom a participação do cidadão, o direito que ele tem, a democracia é isso, é a participação do cidadão. Quanto mais o cidadão participa, mais democracia nós temos neste país. Bom dia para o Idalberto Gugel, o Luiz Antônio, bom dia, o Antônio RB, a Lúcia Alves, o Luiz Alberto é de Quixadá, um abraço para você. Doutor Paulo Roberto Nobre, bom dia a todos. Celso de Mello não gostou do vídeo das hienas. Para quem não sabe, vou começar logo pelas hienas, né? Existe um vídeo, há muito tempo esse vídeo não é de agora, não foi produzido pela equipe do Bolsonaro. O pessoal utiliza esses vídeos e criam em cima desses vídeos para fazer os memes, os videomemes, né? Então não foi o Bolsonaro que produziu, nem a equipe dele, já tinha lá. O que a equipe, aí eu não estou nem dizendo, alguém fez, mandar para o Bolsonaro, ele compartilhou. E teve uma repercussão muito negativa, e não teve assim umas 2 horas, ele retirou. A internet tem muito isso, os caras agem de impulso, né? Então, o presidente da República não pode agir de impulso. Mas diz que é o filho dele, né? Impossível mais do que o pai. E é quem manda, né? Porque dizem que na hora em que esse vídeo entrou no ar, no Twitter do Bolsonaro, ele estava entrando numa limusine lá nos Emirados Árabes, lá do outro lado do mundo. Então, ele não estava nem participando. Aí depois teve, certamente, muita gente ligou para ele, tem uma coisa meio negativa, mas negativa assim, as hienas reagiram. O que é o vídeo? O vídeo é como um leão rodeado de hienas, é um leão frágil, né? Porque as hienas querem atacar. Imagina, um leão atacado por hienas. Tá a imagem que se tem de leão, o rei das selvas, o todo-poderoso. Então, hienas, que são abutres quadrúpedes, né? Que vivem de carniça. Então, elas cheiram ali quem está fragilizado e ficam ali aquela como fosse uma ave de mau agouro, né? Urubus que antecipam a fragilidade e querem já se apropriar do butim deles, né? Que seria a carniça, os restos mortais. Então, o leão está ali, meio, né? Olha para um lado, as hienas fazendo em volta. Esse vídeo antigo fala de resiliência e fala de solidariedade. Então, aquele leão está ali rodeado por hienas, e ele vai para lá, vai para cá, resistindo, não deixa ninguém chegar perto, mas as hienas estão ali, pressentindo que ele está frágil. Ele resiste, resiste, até que chega um outro leão, este sim, forte, né? O outro está ferido, certamente, né? Pela narrativa. Aí, com a chegada do outro leão, as hienas vão embora. Então, esse vídeo foi colocado no Twitter do Bolsonaro. Aí colocava esse leão como sendo o Bolsonaro, e as hienas, vários personagens e instituições. Na verdade, mais instituições. O personagem mesmo é Bolsonaro. As hienas, instituições.
Entre as instituições estão a OAB, alguns veículos de comunicação, como Revista Veja, Folha de São Paulo, o Globo, TV Globo, Rede Globo, Globo, as organizações Globo, a Jovem Pan, e tem também o STF, e tem partidos como o PT, PSOL e até o PSL. E aí, com a chegada do Leão, esse outro Leão é chamado de conservador patriota. E vem com mensagem dizendo que o presidente Bolsonaro está precisando de apoio, porque já está sendo muito atacado. Então, nessa hora, é hora de apoiá-lo. É também um apelo de apoio aos eleitores e aos apoiadores de Bolsonaro, né? Que muitos dos que votaram no Bolsonaro têm também uma visão resistente e crítica, às vezes, em relação ao Bolsonaro, e alguns pulando fora. E o Leão Conservador traz uma resposta, traz uma mensagem de que, nesse momento, nós precisamos apoiar o Bolsonaro. A mensagem deles lá. Senão as hienas vão vencer. É como se dissesse, olha, o Bolsonaro é péssimo, mas é o melhor que nós temos. Os outros são piores ainda. É tal qual, aquela hora, democracia é um horror, mas o que resta depois dela é pior, muito pior do que isso. Então, na Folha de São Paulo, as hienas começaram a reagir. E uma das hienas falou. Eu estou colocando hiena dentro do... Não me venha me processar o ministro Celso de Mello. Porque a Folha de São Paulo foi atrás e o decano se achou, em vez de deixar essa função para a presidência da instituição, Toffoli, que, aliás, dizem que ele foi provocado e foi chamado, olha, você tem que responder. E ele botou panos quentes, não é dele fazer esse tipo de coisa. Mas o decano, Celso de Mello, respondeu. E parece que não viu o vídeo. Porque, ou então viu e que, com aquela sua linguagem, ele começou dizendo, a ser verdade isso? Como a ser verdade? Como é que um ministro, decano do STF, vai falar sobre uma coisa que ele não sabe ser verdadeira? Das duas umas, eu acho que ele viu o vídeo, porque senão seria leviandade dele falar sobre algo que ele não viu e fazer uma crítica ao presidente da República. Não seria muito leviano. E um cara sempre muito, né, equilibrado, tenta vender essa ideia de equilibrado, de garantista, de defensor da instituição, defensor da lei, dos bons costumes. Se ele viu, é covardia dele dizer se é verdade, a ser verdadeiro. Ele não viu. Ou ele tem consciência de que viu e não precisa dizer a ser verdade, ou se ele não viu, não falasse. Dissesse, eu não falei, não sei, não tenho como falar sobre isso. Então já começa uma atitude até de hiena. Covarde. Covarde, assim, pelas palavras dele. Deixa eu ver se eu encontro aqui as palavras dele, para eu também não ser, né? Então, e outra coisa, por que que um vídeo desse provocou essa reação no decano? Qual é o medo dele? Por que que o STF está assim tão fragilizado a ponto de ter um vídeo? E não foi assim um vídeo produzido por Bolsonaro, como se, puxa, o presidente foi lá fazer uma provocação. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Bolsonaro, cadê? Tem aqui, com certeza está aqui. Em vídeo, Bolsonaro compara a STF a hiena e decano vê atrevimento. Olha a atitude de hiena da Folha de São Paulo. Tem várias hienas no vídeo. Aí, quem é a hiena mais forte? É o STF, né? Então, olha a manchete, a chamada da Folha de São Paulo. Foi manchete de capa, chamada manchete de folha e chamada de capa. Em vídeo, Bolsonaro compara STF a hiena e decano vê atrevimento. Ué, por que a Folha de São Paulo não disse que ela também foi chamada de hiena? Na manchete. Mas vai tentar fazer uma briguinha. Correu para falar com o Celso de Mello, né? Vou correr atrás lá para ter uma resposta. Para Celso de Mello, o presidente tem comportamento de monarca.
O vídeo que foi apagado também apontava PSL e mídia como inimigos. Só que ele vai dar informação. Em publicação em uma rede social nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro se comparou, se não fosse o Bolsonaro, que seria da imprensa, né? Tudo, rapaz. O cara dá uma cuspida, é manchete. O presidente Jair Bolsonaro se comparou, ele não se comparou, o vídeo estava lá, ele só fez compartilhar. O vídeo era uma chamada de apoio a ele, né? Mas vamos lá, se comparou, postura de hiena da Folha de São Paulo, se comparou a um leão acossado por hienas que o atacam. Uma delas representa o STF, quer dizer, o foco é o STF. Mas não tem, no vídeo não tem esse foco no STF. Aliás, você precisa aguçar a vista para ver, porque como a logomarca do STF não é bem conhecida, né? O que eu conheci de cara foi a Folha de São Paulo, muito bem conhecida, a logomarca, do Globo, principalmente, na OAB. O STF dali talvez seja a logomarca menos conhecida, mas a Folha, o foco é o STF. O vídeo foi retirado pouco tempo depois, mas já cria, né? Pouco tempo depois de sua conta no Twitter, após a repercussão negativa, mas o impacto no Poder Judiciário permaneceu. Quer dizer, passou pouco tempo, tem alguém ali de plantão nas redes sociais do homem, né? Vamos, coloca aí, até alguém ali tem de plantão. Olha, ele colocou o negócio aí, chega. Aí é possível que tenha sido o filho que colocou, né, o Bolsonaro do outro lado do mundo, a partir disso daí, cara. Isso não vai pegar bem para mim. Então já era para ter visto assim, poxa, o presidente tem uma postura de recuar. Não. Corre que botou aqui, printa para não ter problema, baixa, faz download, que é para a gente ter prova. Após questionamento da Folha, a Folha foi atrás, né? A hiena foi atrás da outra, né? Após questionamento da Folha, que é tida como hiena, foi atrás do ministro Celso de Mello, decano da Corte, disse que a postagem evidencia que o atrevimento presidencial parece não encontrar limites. O ministro do STF. É imperioso que o senhor presidente da República, que não é um monarca presidencial, como se o nosso país absurdamente fosse uma selva na qual o leão imperasse com poderes absolutos e ilimitados. Aqui é que eu realmente acho que ele não viu o vídeo. Porque a simbologia do leão é esta mesmo, é o rei das selvas. Mas o que está no vídeo é um leão fragilizado. Porque leão, o rei das selvas, teria tacado a pata nessas hienas e matado todas, e não ter sido acossado. Então o ministro está se contradizendo. Ou ele não assistiu, ou alguém que assistiu por ele o assessorou erroneamente. Vai ver que foi uma hiena que o assessorou. Porque a imagem, é só olhar, está no vídeo. É o leão acossado, a própria Folha diz. Acossado. Como é que um cara poderoso é acossado? É o contrário, né? O poderoso não é acossado. O poderoso, o monarca, como diz aqui, mataria. Já teria fechado o STF. Já teria fechado a imprensa. A ser verdadeira a alegoria que o ministro do STF, o decano Celso de Mello, está dizendo. Que não se perca pelas palavras, nem pela decrepitude do pensamento. Vamos lá. Saiba que em uma sociedade civilizada de perfil democrático jamais haverá cidadãos livres sem um poder judiciário independente, como é a magistratura do Brasil. A magistratura é independente até demais. Passa por cima das suas... exorbita das suas funções. Chega a legislar. E aí a Folha de São Paulo, tentando fazer a intriguinha, vai lá... o Bolsonaro já falou mal do STF. Olha quando é que o Bolsonaro falou mal do STF. Eu acho que o Bolsonaro é até muito comedido em relação ao STF, tendo visto o perfil dele. Nas duas vezes que o Bolsonaro falou do STF, aqui apontado pela Folha de São Paulo, quando o STF exorbitou de suas funções e legislou o que não é da sua área. É cada um no seu quadrado. Este quadrado não é do STF, é do Legislativo. Foi uma ofensa do poder. Aqui está o senhor Celso dizendo que seria uma ofensa, que o Bolsonaro não entende bem a harmonia, a interdependência dos poderes. O STF tem demonstrado reiteradas vezes que ele, sim, não entende a interdependência, a harmonia dos poderes.
de que falava Montesquieu. Porque a função do STF é julgar e não legislar. E o STF, reiteradas vezes, tem atuado como legislativo. E foi este caso recente, quando o STF, sem lei nenhuma que indicasse, comparou a lei de homofobia à do racismo. E sabendo que há projetos de lei tramitando no Congresso, o mais sensato, mesmo que se dissesse que haveria uma brecha legislativa, uma omissão de um poder, e não há omissão, porque se o projeto está tramitando, não tem omissão. E o Fux chegou a dizer, quem nos garante que o legislativo vote o contrário? Ué, se o legislativo, então, votar ao contrário, o STF vai passar por cima. Olha a prepotência desses caras. O Fux disse isso. Por que o STF já estava fazendo isso, comparando os crimes de homofobia ao de racismo? Fez uma equivalência, sabendo que existia lá. O Fux foi o atrevido, esse sim, foi atrevido. Foi constitucionalmente atrevido. E não teve nenhuma vírgula do decano em relação a isso daí, o seu guardião da Constituição. Ao contrário, concordou com o atrevimento. Disse lá, quem nos garante que o legislativo vá aprovar essa lei? Ora, se o legislativo não aprovar a lei, está dizendo que essa lei não é boa, ou que não deve ser aprovada. E aí o seu STF, porque o legislativo não aprovou uma lei segundo a qual deveria ser aprovada, na visão deles, aí eles passam por cima, eles agridem a este poder, que tem a função precípua de legislar. Isso sim, senhor Celso de Mello, isso sim é atrevimento. E na outra, ele nem. Na outra coisa que a Folha de São Paulo, que a Folha tenta fazer uma intriguinha. Quando e o Bolsonaro já falou sim do STF. Aí citou este caso, que está correto. E o outro caso citado foi o caso. Não foi nem assim em relação ao STF, é que o Bolsonaro sempre está aqui, olha, o que é que a Folha diz? Bolsonaro já criticou a corte em junho, quando disse que o STF cometeu um equívoco. Olha só. Ao decidir pela criminalização da homofobia e legislava no lugar do Congresso. Crítica perfeita. Porque outra coisa não fez o STF de que não legislar. Criou uma lei. Não existia essa lei criminalizando os atos de homofobia, equivalendo ao racismo. Se o Congresso quisesse assim, teria colocado. Porque daqui a pouco você tem a Constituição e o ministro pode ter esse atrevimento. Ah, porque o legislador esqueceu, omitiu-se em relação a isso, e começa a legislar. Isso seria a ditadura do judiciário. Seria de acordo com o pensamento deles, e não do legislador. Muito bem. Além disso, se manifestou favorável à prisão de condenados logo após a segunda instância, tema que a Corte analisa e deve proibir. Veja bem, o que a Folha de São Paulo foi atrás? Para dizer que haveria uma certa hostilidade entre o presidente da República e o STF. Tentando intrigar. Coisa de hiena. De covardes. O presidente disse que o STF cometeu um equívoco. Eu acho que foi muito mais do que isso. Foi abominável, não foi apenas um equívoco. Equívoco é quando você erra. Ali foi de caso pensado. Muito bem pensado. Os votos deles são votos pensados. Não é uma coisa de impulso, como jogar um meme na internet. O voto é pensado, revisto, tem uma equipe que escreve, outra que revê, e, por fim, tem um escrutínio daquele que vai assinar o voto. E o seu Fux disse isso. Quem garante que o Congresso vai aprovar esta lei? Portanto, a gente precisa se antecipar. Absurdo isso. E olha outra coisa aqui. Porque o Bolsonaro é favorável à prisão em segunda instância.
O STF também é. Pelo menos era até agora, né? Vai mudar agora. 6-5, imagino que será o placar. 6-5 foi o antigo placar. Então, é o STF decidido. Então, se você diz que é contra a prisão em segunda instância, dividido, né? O STF. Você não está sendo contra o STF, porque vários ministros, pelo menos 5 ministros, são a favor da prisão em segunda instância. O que não foi o caso da homofobia. Deve ter sido, talvez, um voto ou 2 contra. Se não for unanimidade, não estou lembrado aqui. Mas a Folha vai atrás de fazer isso aí para dizer que o Bolsonaro tem uma hostilidade com o STF, aí vai ouvir quem vai ouvir o STF. Por que não ouve o diretor da Folha de São Paulo, do Globo, da Veja, do PSOL, do PT? Não, tem que ser o STF, o decano, que é um cara que tem, digamos assim, credibilidade. Para frente, após o questionamento da Folha, o ministro Celso de Mello, decano da Corte, disse que a postagem evidencia que o atrevimento, já falei, o imperasse, sabe que uma sociedade civilizada, o poder, livre sem poder. Bolsonaro publicou o vídeo em meio a vitórias da esquerda e a manifestações de rua em países da América Latina. E até fala lá, Chile, Argentina, Bolívia, Peru, Equador. Mais que a vida, a nossa liberdade. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Quer dizer, estava se referindo a outro lado, né? Quer dizer, o vídeo alguém já tinha feito o vídeo, você não pode mexer no vídeo. Tira isso aqui, tira aquilo ali. Não, você não é dono do vídeo, né? Além do STF, está aqui. Além do STF, entre as hienas exibidas no vídeo compartilhado pelo presidente, já está dizendo aqui, compartilhado. O outro dizia, quando começa, fez publicar, como se fosse de iniciativa dele, né? Pelo presidente, aparecem a OAB, a CNBB, o PSL, o PT e o PSOL, e veículos de imprensa, incluindo a Folha. O vídeo termina com a chegada de outro leão, conservador patriota, e com um apelo: vamos apoiar o nosso presidente até o fim e não atacá-lo. Já tem a oposição para fazer isso, dizia o letreiro. É um letreiro porque você está interferindo num vídeo que já existe há não sei quanto tempo. O vídeo antigo, a imagem é ruim, a resolução é ruim, porque de tanto cópia, né? Vamos lá. A postagem causou mal-estar também entre outros ministros do Supremo. Integrantes da Corte disseram à Folha que enviaram recados ao Palácio do Planalto e que o filme era despropositado, talvez por isso o homem tenha tirado, né? Nos bastidores, alguns ministros classificaram a publicação como infantil. Ok. Com ironia, disseram que o governo precisa chegar à vida adulta. Ironia, só tem 2 caras que usam muito da ironia lá, né? O mais irônico e o mais inteligente é o ministro Celso, o ministro Mello, né? Marco Aurélio Mello. E depois o Gilmar. Um dos 2 fez essa ironia aí. Aqui vai lá. Mas outros chegar ao atrevimento do presidente, não, quer dizer, olha, isso é coisa infantil. Vai, tá, cabe, sem nenhum problema. É uma infantilidade dizer esse negócio desse. É uma vaidade, né? Porque alguém chegou, né? A caminho de um jantar com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, o tweet, quando é que foi colocado, né? A publicação foi feita no momento em que Bolsonaro entrava numa limusine em Riad, na Arábia Saudita, a caminho de um jantar com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. O tweet do presidente veio depois de postagem de conteúdo semelhante do vereador Carlos Bolsonaro, seu filho. Geralmente é ele que faz mesmo, né? Muito bem. Outro assunto, já que me provocaram sobre esse assunto, da hiena, que é uma besteira, né? Mas a Folha de São Paulo joga lá, acho que não tinha o que falar, né? Aí vamos atrás desse vídeo, tentar fazer aqui uma intriguinha, né? Que a gente não tem muita coisa para hoje. Bom dia para o Sandro Lima, para o Aristeu Ferreira, ouvindo e vendo aqui de Piracuruca, no Piauí. Grande abraço para o pessoal de Piracuruca, no Piauí, principalmente ao Aristeu, que está aqui na escuta. Manuel Filho, mandando bom dia. Sandra Cabral, Valíris Avelino, José Basílio. É muito bom ouvir a verdade. Djalma Oliveira, bom dia, meu amigo. O Paulo Roberto Soares Nobre, bravo. Lúcia, não sei o que a Lúcia falou aqui, que ele está dizendo isso. Bravo, Luciano, são hienas mesmo. Acho que ele quer dizer Luciano. Sandra Cabral.
Bom dia, Luciano Cleber, Nilton Moreira, Assis Nascimento, um grande abraço para vocês. Cláudio Dantas, doutor Portinho, Luísa Helena, Sérgio Silva e o Arleilson Cardoso Costa. Um grande abraço para vocês. Um outro assunto que já foi até falado aqui mais cedo pelo Nilton, e foi execrado, aliás, e eu vejo um pouco diferente, eu achei até interessante. É uma proposta do Toffoli, aliás, eu acho que já é uma vacina que o Toffoli está querendo colocar, né, para defender. Bom dia, Djalma Pinto, grande honra pela sua audiência. O Toffoli, tendo em vista que o STF, pelo andar da carruagem, vai voltar atrás na jurisprudência pacificada pela Constituição de 88 até 2009, e teve um hiato de 2009 a 2016, vai voltar para esse ato e achar que não deve ser preso quando condenado em segunda instância. Ainda sobre o filme, né, o Arledilson dizendo, o pior não é o filme, o pior é a covardia do presidente. Ele posta um vídeo em sua rede social e depois bota a culpa no moleque. Age de forma covarde, com atitude infantil, de um moleque de 13 anos com um celular na mão. Ele não botou a culpa, tá, o Arledilson? Ele não botou a culpa no filho, não. Ele botou lá, está lá na rede social, e é a responsabilidade dele. Aqui, a Folha de São Paulo, que está especulando, porque no momento da publicação ele estava entrando numa limusine para ir para um jantar com o príncipe lá da Arábia Saudita. Então, a Folha está especulando que tenha sido o Carlos. A Folha ainda especula assim, que essa publicação no Twitter do Bolsonaro veio depois de publicações semelhantes no Twitter, nas redes sociais do Carlos Bolsonaro. Em nenhum momento o Bolsonaro disse, foi o meu filho que postou, me perdoe, eu mandei tirar. Não, ele mandou tirar. Doutor Djalma Pinto dizendo, Luciano, parabéns pelo jornalismo corajoso e comprometido com a verdade. Aqui me honram muito suas palavras, porque eu tenho muita reverência à sua postura e à sua competência como jurídico. E gosto muito do senhor. Quanto a essa história do Toffoli, o que é que está acontecendo? Aí o Toffoli encaminhou um projeto para o presidente, é o que deve fazer. Se não concorda, se tem alguma brecha, então você pode, de iniciativa do STF, pode fazer isso, encaminha. Ele faz, o projeto está aqui, sugere, lá para a casa legisladora. Está aqui, eu imagino, porque faz-se uma crítica muito grande, porque no Brasil é assim mesmo, essa prodigalidade em recursos, combinada com a prescrição, é uma duplinha dinâmica para a impunidade. E é simbólico, porque o habeas corpus julgado em 2009, veja bem que muita gente acha que era o contrário, de 88, com a promulgação, e antes já era assim, eu já fiz um histórico disso. Mas a Constituição de 88, embora com esses palavreados aí sobre ninguém será considerado culpado até que se julgue, e aliás, numa entrevista com o meu pré-claro, eu não digo amigo porque não honro da sua amizade, gostaria muito, né? Mas vou chamar assim mesmo, amigo Djalma Pinto, ele acha que a condenação em primeira instância já deve ter a consequência da prisão. Porque ou você confia ou você não confia no juiz. É como se as instâncias superiores achassem que as demais fossem realmente inferiores. Inferiores em todos os sentidos. Não só hierarquicamente. É como se a instância inferior não tivesse capacidade, de tão inferior, não tem capacidade de julgar e a consequência do seu julgamento, e que o seu julgamento tenha consequência, como a prisão. Então, aguarda-se a condenação em segunda instância, que ela seja... Porque se o juiz é parcial, é ruim, e se isso acontece muito, ele tem que ser punido pelo judiciário. O judiciário é que tem que ter condições de evitar juízes ruins, juízes parciais. Para fazer o quê? Para fortalecer o judiciário, dizendo o quê? Se o juiz, nós temos que acreditar no juiz.
Se o juiz julgou, condenou, tem que ter uma consequência para isso. Não. Aí o juiz já é suspeito de cara. Ele condenou, mas como o juiz é suspeito, eu vou aguardar. Eu estou imaginando, estou dizendo, estou especulando, estou fazendo aqui uma opinião. Eu vou aguardar que uma corte superior, a segunda instância, julgue. E agora vem o STF para dizer que até essa segunda corte e a terceira instância do TJ, deve aguardar até o último recurso transitado em julgado, para só então a pessoa ser penalizada. Também é da lavra do doutor Djalma Pinto, dizendo que quando você é condenado, a presunção de inocência foi para o beleléu faz tempo. Porque a ideia, a garantia é essa, você tem garantia contra o Estado. O Estado tem muito poder, muita discricionariedade. Então, você pode ser vítima do Estado. Então, de imediato, quando entra numa ação, a primeira coisa que tem é assim, você é considerado inocente. O Estado é que prove a sua culpa. O ônus da culpa cabe a quem acusa. O órgão acusador é o Ministério Público. Acusou, investigou a Polícia Federal e julgou o juiz. A partir do momento que o juiz coteja as provas e que há ali material suficiente para condenar, aquela presunção de inocência morreu. Morreu. Aí vem a segunda instância, corrobora a ação, mesmo assim não vale. Você ainda é considerado inocente. O que é isso? É o país da impunidade. Pois bem, de 88 até 2009, valia o normal, condenou, tem consequência. Vai para a prisão, se assim for a pena. Aí chega 2009, entra lá um recurso de um habeas corpus, não sei, foi uma pessoa aí, não foi nem político. 2009. Em 2009, pairava sobre o país o mensalão, quando então a justiça ameaçava alcançar os poderosos. Então, no julgamento desse habeas corpus, em 2009, o STF, por 7-4, resolveu mudar. Não, só deve ir para a cadeia quando for julgado o último recurso. Então, recurso, e naquela época eu acho que ainda tinha uns embargos, não, já não tinha mais, embargos infringentes, embargo infringente, embargo declaratório, embargo de embargo de embargo de embargo. Recurso do recurso. Um absurdo. Um emaranhado do judiciário que só os grandes advogados manipulam e têm acesso a isso. Os pobres não têm, disse muito bem o Barroso. É uma justiça para os ricos e outra para os pobres. A dos ricos diz que só pode ser condenado quando julgado o último recurso. A dos pobres, a condenação é logo na primeira instância, porque nem advogado tem para fazer recurso. Nem sabe que tem direito a esses recursos. Pois bem, esse habeas corpus de 2009 impediu que aquela pessoa condenada fosse para a cadeia. O que aconteceu com esse habeas corpus, com essa pessoa que havia sido condenada, e o STF impediu que ela fosse presa, o crime prescreveu. O crime prescreveu. A justiça não teve capacidade, foi muito hábil em evitar a sua prisão, mas não teve capacidade de julgar no tempo hábil o processo. E a pessoa jamais foi presa. Então, essa é uma das grandes críticas dos recursos e só ser preso no fim. Então, para se antecipar numa espécie de vacina, talvez até para o seu voto, o Toffoli se antecipa e sugere às casas legislativas, a Câmara e o Senado, de que façam um projeto dizendo que, a partir do momento, depois de condenado em segunda instância, que ele entre com recurso, que haja uma pausa no prazo de prescrição. É interessante. O que ele quer dizer com isso? É que é só para o Lula. O que ele quer dizer com isso é que é só para o Lula. Porque, como disse mais cedo o Heleno, o advogado Heleno, disse bem, neste processo, se a lei for aprovada, este processo, não, esse projeto, esta lei, não alcança, porque a lei não pode retroagir para prejudicar.
O processo já se iniciou, Lula já foi condenado, já entrou com os recursos. Então, não vai pausar para o Lula o prazo de prescrição. Ok. Vai valer para os demais. É ele dizendo, nós estamos julgando aqui um caso específico do Lula, vamos soltar o Lula, mas para que a gente não tenha aí uma chuva de críticas consistentes, que seria o da prescrição de crimes, e até crimes hediondos, né? Não sei nem se... Acho que hediondo não tem prescrição. Mas corrupção é também um crime hediondo, porque mata muita gente com recursos desviados. O Tatá está dizendo que a segunda instância é o VAR do judiciário, daí não pode passar tão simples assim. Poderia ser até o VAR do judiciário. Depois que o VAR decide, acabou-se. Não tem mais como você ir atrás. Então, o que está acontecendo é isso, é o judiciário brasileiro se curvando e está tão sensível a essas críticas que o decano desce, provocado pela Folha de São Paulo, num vídeo que ele não viu, um vídeo que não está lá mais nas redes sociais. É tanto que ele usa também uma espécie de vacina, a ser verdadeiro isso que está dizendo. E vai fazer a crítica ao presidente Bolsonaro, presidente de um outro poder. E aí a crítica é pessoal, porque no vídeo a crítica é institucional. E tem várias por aí críticas pessoais. O Gilmar Mendes que o diga, né? Para onde vai, o Gilmar recebe apupos. E é meme que não é o rei do meme. Cadê? Está também no painel da Folha de São Paulo. Ministros incomodados com o novo assédio ao STF publicado. Olha a Folha, né? Uma hiena, né? É só sobre o STF. Não ouviu os meios de comunicação, nem os partidos. Correu para o STF. E está dizendo que foi um assédio ao STF. Se houve assédio ao STF, à CNBB, ao AB, à Globo, à Veja, à Jovem Pan, à Via Sensata, quem mais? Ao PSL, próprio partido do presidente, ao PT e ao PSOL. Então, não foi assédio ao STF. Ministros incomodados com o novo assédio ao STF publicado e depois apagado nas redes de Jair Bolsonaro acionaram o presidente da Corte, Dias Toffoli. Uma ala do tribunal afirma que a atitude leniente com excessos da família que hoje ocupa o Planalto não é produtiva em um sistema de responsabilidades, porque não educa. E o STF educa, né? Olha a educação que o STF tem dado para a sociedade brasileira. E prega que é preciso cobrar o mandatário pelas mensagens enviadas em seu nome. Toffoli manteve posição que lhe é cara, botou panos quentes na polêmica. A publicação do vídeo no qual Bolsonaro é retratado como um leão atacado por hienas, entre elas o Supremo, detonou as insatisfações. Integrantes do tribunal avisaram que não é a primeira vez que a corte é alvo da família presidencial. O episódio em que Eduardo Bolsonaro disse que bastava um cabo e um soldado para fechar o STF foi lembrado. Ministros ressaltaram que esse discurso alimentou a narrativa de militantes bolsonaristas contra a corte. É verdade. E é até possível que seja. Mas quando o Flávio Bolsonaro falou sobre isso, é porque já existia essa indignação contra a corte. E foi numa palestra, já fruto dessa indignação, que alguém cobrou, olha, tá o STF, porque não sei o quê, e muita gente até pedindo intervenção no STF. E ele disse, olha, tem uma piada que dizem que para fechar o STF não precisa nem de não sei o quê, basta um cabo e um soldado. Isso foi uma piada que ele colocou e pronto, a partir daí virou uma verdade, como se fosse uma iniciativa dele, como se fosse ele menosprezando o STF. Mas está aí, a pergunta que se faz assim, por que esses ministros estão abespinhados com essa crítica boba, infantil, vá lá, besta, simplória até? Como é que você se irrita com uma crítica tão simplória? Porque algo está errado. Porque a sociedade brasileira toda está cobrando do STF uma postura que ele se recusa a adotar.
uma postura a favor do Brasil, contra a impunidade. Porque a questão aí não é jurídica no STF, é uma questão política. Por que é política? Porque se fosse jurídica, como é que os ministros ficavam mudando a toda hora o seu voto? Como é que o Gilmar faz um cavalo de pau? Faz um voto consistente a favor da prisão em segunda instância? E agora, porque ele é contra a Lava Jato, aí não. Vão ser contra. Quer dizer, isso é política. É política. Ele já disse várias vezes que voltou atrás porque viu que estavam cometendo algumas coisas. Olha, vá atrás e cumpre, puna. E aponte onde é que está o erro da Lava Jato e tente punir aquele que exorbitou das prisões, se for o caso, né? Mas onde é? Qual é o problema da prisão em segunda instância? Onde é que fez injustiça? Aponte uma injustiça de prisão em segunda instância, Gilmar. Aí fica fácil a gente entender o seu raciocínio, o seu argumento. Mas não, não tem. É uma questão política. E parece muito que é o presidente Lula. Fica muito claro que parece que a corte está se movendo em função do presidente Lula, do ex-presidente Lula, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. E quem há de negar que Lula não enricou? Porque assim, o Lula fazia o que na presidência para enricar? Porque se ele estava na presidência, ele não tinha como exercer o empresariado, né? Como é que é? Ele é 24 horas presidente da República. As palestras, esse dinheiro todo foi de palestras. Eu vou virar palestrante. Bom dia para o Eufrásio Francisco. Bom dia, Luciano, ministro que manda soltar bandido. Não é ministro, é comparsa. Edmar Cordeiro, ele poderia sugerir a votação da PEC, que se refere à prisão em segunda instância. Pois é, o ministro podia dizer isso, olha, vamos aí fazer uma PEC, que aí não tem problema, toda essa celeuma se acaba. Bom dia para o Ney Carvalho. E a PEC não iria prejudicar o Lula, tá? Não pode retroagir, não pode... O Paulo Roberto, quando a justiça é lenta ou falha, o banditismo volta ao poder. Veja na Argentina com a Cristina. Amigos, são 6h46, hora de tomar uma água. Volto já. Paraíso FM. Eita que deu vontade. São 7 horas. São 7. Eu não saio. Esqueceu. O Café Serra Grande, completa o meu Pará. O mais puro sabor é produzido com amor. O café da família Serra Grande, sim senhor. O café da família Serra Grande, sim senhor. Café Serra Grande. Estava esperando promoção? Essa é a hora! Festival de Cores e Pisos da Construpiso. Toda linha de pisos e tintas ainda mais barato. Porcelanato Cefraz, super bonito a partir de R$ 44,90. Revestimentos 3D, R$ 19,90. Piso Cefraz a partir de R$ 13,99. Tintas látex parede, só R$ 64,90. Parcelamos em até 12 vezes no cartão de crédito. Venha comprar na loja que tem o melhor preço da região norte e que entrega em mais de 80 cidades. Festival de Cores e Pisos é na Construpiso. Siga-nos no Facebook e no Instagram. Quem é mãe já deve ter sentido saudade de quando os filhos eram pequenos. Ainda não podemos voltar no tempo, mas graças à Unimed Sobral, podemos viver melhor o nosso tempo. Chegou o MRES, a versão mobile do Registro Eletrônico de Saúde. Agora, você que é cliente Unimed, tem acesso online a receitas, exames, medicamentos, atendimento, locais integrados e muito mais. Baixe agora mesmo o MRES para o seu smartphone e deixe a Unimed Sobral cuidar melhor de você. A rádio feita pra você. Paraíso FM. Estamos de volta pela Paraíso FM de Sobral e Rádio Assunção Cearense de Fortaleza. Meu querido amigo estimado, doutor Tibério Amorim, informa, lembra que a Lava Jato já recuperou mais de 12 bilhões aos cofres públicos. Aliás, é se perguntar, né, Tibério? E aí? A gente vai devolver esses 12 bilhões para os caras como pedido de desculpas? Foi mal?
Um abençoado dia, cheio de realizações, deseja para nós a Lúcia Vasconcelos. Bom dia, meu querido amigo Cléser Salles. Bom, outro fato, olha, mais uma vez, todo dia a Bolsa bate recorde. Ontem, mais um recorde, 108 mil pontos na economia de Bolsonaro. E o dólar fecha abaixo dos R$ 4 pela primeira vez desde o dia 15 de agosto. A Argentina e as leis da política, um artigo interessante do Hélio Schwartzman, eleição lá do Alberto Fernandes, que o Bolsonaro se recusou a cumprimentar. Eu acho que ele deveria ter cumprimentado. Tinha que fazer uma coisa formal, cumprimentar, afinal de contas, é o cumprimento à Argentina. Apesar da molecagem do candidato eleito da Argentina, que fez uma molecagem não contra o Bolsonaro, contra o povo brasileiro, contra as instituições brasileiras. E você não vê o decano, e você não vê a Folha de São Paulo pedindo, olha, o que vocês acham disso daí? É um cara da Argentina, os argentinos, né? A gente não gosta dele no futebol, mas eu gosto dos argentinos, principalmente das argentinas. É porque eu sou mais argentino do que argentino, né? Mas tem essa pecha aí de brasileiros e argentinos. Então, um argentino se elege e faz um símbolo do Lula livre, um bandido condenado e preso pelas instituições brasileiras, pela justiça brasileira. Era o aniversário dele, então Alberto Fernandes mandou um abraço, disse que quer vê-lo em breve. Isso é uma afronta, isso sim, é um atrevimento contra as instituições brasileiras. O senhor Alberto Fernandes disse que ele foi preso injustamente. Ele está dizendo que o Brasil não tem instituição séria. Está dizendo que o Brasil não presta. Está dizendo que o judiciário brasileiro não presta. Viu, senhor decano? Viu, senhores ministros do STF? Nenhum pio. A Folha de São Paulo não foi perguntar ao decano o que você achou do presidente eleito, recém-eleito, da Argentina, criticar o judiciário brasileiro. E foi uma crítica frontal. Frontal. É pior do que chamar de hiena. É muito mais do que isso. A Argentina, coitada, né? Bom dia, Roseli. Bom dia, o André. Bom dia, o Francisco Facó. É isso aí, faça essa nossa gente despertar um abraço. Por que eu falo, coitado da Argentina? Essa coisa pendular. O Macri não teve tempo. Houve um populismo na economia argentina e acabou. Eu vi meu amigo Tibério. Tibério, se você pudesse mandar para mim, ele falando sobre o que houve na Argentina. A Argentina era um país próspero, era um país diferente dentro da América Latina. Era como se fosse um europeu. E daí essa soberba histórica dos argentinos, porque tinham muita educação. A quantidade de livraria na capital argentina era maior do que no Brasil todo. Povo culto, povo rico. E quem é hoje a Argentina? Segundo meu amigo Tibério, até que chegou o Perón, né? Ele vem contando a performance argentina, o que aconteceu na Argentina, um país rico, um país culto, um país cheio de educação, uma performance econômica maravilhosa, até que um dia apareceu o Perón. Populismo. E acabou com a Argentina. Quem é hoje a Argentina diante do Brasil? Olha a economia da Argentina, aos frangalhos. E exatamente porque a economia estava aos frangalhos, a crítica, a análise que o Schwartzman faz é isso, né? Que a economia que elege, que derruba e que elege outras pessoas. No caso do Brasil, tinha economia e tinha também essa revolta do povo brasileiro que despertou, que não aceitava mais a corrupção. Que Deus abençoe a todos, pede o André Lima. Amém. Pois bem, então o Macri foi eleito porque as condições econômicas do país estavam horrorosas. Mas ele não conseguiu, porque não é fácil
você dá uma reviravolta assim de uma hora para outra. Então, ele tentou e não conseguiu. A inflação lá está 50%. A nossa aqui está 3%. Não chega a 3% ao ano. Bom dia, Marcelo Espíndola. Está mandando bom dia, Clever. Então, não foi fácil. E porque o povo não entendeu e achou que ele não deu a resposta, está indo de volta para os braços, de novo, do peronismo. Né? Pobres moços. Ah, se soubessem. Pois é, estão saindo de um fogo para ir para a fogareira, né? Com coisa maior. Porque eu acho que eles não... Esse rapaz, se fizer o que ele prometeu na campanha, se fizer o que é o conceitualmente lá da Cristina, a Argentina vai para o buraco, vai para o saco. Bom dia para a Roseli. Pobre Argentina será a nova Venezuela. Daqui a pouco nós teremos que chorar pela Argentina. Se os caras mantiverem, porque pode ser que eles façam como o Lula, que disse uma coisa na campanha e, graças a Deus, fez outra quando presidente. Dizia completamente, soltava cobras e lagartos contra o FHC e seguiu passo por passo até as vírgulas, pelo menos no primeiro momento, da política econômica do FHC, a política neoliberal, como eles chamavam, do FHC. Senão nós tínhamos ido para o buraco há muito mais tempo. E a Argentina, se esse rapaz seguir o que ele disse na campanha, vai sim para o buraco. E o Brasil, graças a Deus, já está numa posição de não se deixar contaminar pela Argentina. E não é que vai acabar com o Mercosul. Se a Argentina for uma trava para o Mercosul, qual será a saída? Tirar a Argentina do Mercosul. Ou então o Brasil sai e acaba o Mercosul. Está aqui o meu querido Tibério. Vou ler o que Tibério disse, né? Tibério Amorim. A Argentina erradicou o analfabetismo em 1903. Foi o primeiro país a conseguir este feito. Em 1937, tinha uma renda per capita maior que a da Inglaterra. Prêmio Nobel ganhou vários. Era o único país do primeiro mundo da América Latina. Hoje, o terceiro mundo indo para o quarto. Foi quando chegou, que ele disse, chegou o peronismo. Ele fez um resumo do que eu tinha lido dele. Quando entrou o peronismo, essas figuras populistas, que dizem que fazem aquilo a favor do povo. A Dilma dizia isso. A nova matriz econômica era para ajudar os pobres. 14 milhões de desempregados foi o legado dessa nova matriz econômica. Muita gente de volta para a vala social da miséria, da extrema miséria. E essa senhora dizia que fazia isso em nome do povo. É assim que eles fazem. O discurso é bonito. A prática é deletéria. A prática tem acabado. Pois bem, então, o Bolsonaro devia ter cumprimentado, mas o outro também fez. Foram dois moleques ali, parece dois moleques, né? Um moleque argentino, fazendo o símbolo lá do Lula livre, e o Bolsonaro se recusa a cumprimentar, lamenta o pleito argentino, diz que foi uma escolha ruim. Eu também acho que foi, só que o Bolsonaro não devia dizer, né? Tá havendo agora outra novidade aqui, a reforma administrativa está chegando aí. O governo propõe o fim da progressão automática. O que acontece no serviço público? Meu amigo Nilton é servidor, e é um bom servidor, se revolta quando falam mal. Mas é porque a própria estrutura é permissiva, permite que os maus servidores se locupletem. Por exemplo, o cara não é péssimo servidor, não faz nada, é ruim, e acaba progredindo funcionalmente só por causa do tempo. Não, tem que progredir se ele prestar um bom serviço. Se ele não prestar um bom serviço, tudo bem. Eu acho até que devia demitir. Se o cara não tem, por falta de produtividade, deve se demitir por isso. Mas não, ao contrário, ainda progride o cara, ainda promove. Isso é um absurdo. Então, essa reforma, uma das coisas, olha, não tem mais esse negócio de, por causa do tempo, ele vai progredir, não. Ele vai progredir se ele tiver capacidade, se ele tiver mérito para isso. O Elesbão de Castro, Carlos Luciano Perón, começa a empobrecer a Argentina, dando aposentadoria no nível da Europa. O resultado está aí. Vou pesquisar em qual livro está publicado. O jornalista Augusto Nunes citou esse livro. Quer dizer, quando começa
o populismo. Gente, falar em populismo, está na hora de agradecer a vocês, né, de ser populista com vocês, o carinho de vocês, mandar um beijo carinhoso para cada um, agradecer a audiência, porque está na hora, são 6h59 aqui no meu computador, e está na hora da gente desfazer a conexão, premido pelo tempo, desfazer a conexão entre a Rádio Assunção Cearense de Fortaleza e a Rádio Paraíso FM. Aí, em Fortaleza, o Carioquinha assume agora, com a nossa fiel escudeira Letícia, grande produtora, e aqui retoma o comando do programa De Olho na Cidade, o meu querido Assis Nascimento, e o seu fiel escudeiro também, Ricardo Gomes. A todos vocês, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Tá aí, Luciano Clever. De volta, Assis Nascimento.